Vou falar sobre um conceito bem importante, a mãe suficientemente boa do conceito de Winnicott. Mãe suficientemente boa é um conceito do pediatra, psiquiatra e psicanalista inglês Donna Hood Winnicott. Em uma resposta a um jornal britânico, resposta cujo trecho da entrevista se tornaria célebre. Neste artigo, o autor Philip Mendes nos traz o conceito histórico e o que significa ser uma mãe suficientemente boa. O conceito de uma mãe suficientemente boa, em 1949, durante conversas com a BBC de Londres, Donna Winnicott responde a Isa Bing, produtora de rádio à época, sobre sua teoria de uma mãe suficientemente boa. Diz, essa frase tornou um varal para pendurar coisas e ajustou-se à minha necessidade de escapar à idealização e os eventuais intentos de ensino e propaganda. Winnicott, nessa fala, Winnicott nota-se um certo desconforto e até mesmo relativa fuga do tema quando responde isso, porque, segundo o próprio ator, havia muito orgulho em apropriar-se e utilizar-se do termo mãe suficientemente boa, por todo o significado implícito a ele, porém nunca foi sua intenção fazer uma teoria sobre as mães e as complexidades de maternidade, mas apenas tratar sobre prover aquilo que o bebê precisa a seu tempo, tal como verificado em sua clínica. A mãe suficientemente boa significa uma mãe perfeita. Para Dona Winnicott, a mãe suficientemente boa não é perfeita, como muitas vezes era. Ainda é cobrado desde a sociedade, até mesmo por outras mães. Uma mãe suficientemente boa é aquela que, além de prover as necessidades do indivíduo para se constituir como sujeito, também falha o tempo todo e está continuamente corrigindo essas falhas. É justamente a somatória das falhas seguida pelos tipos de cuidados que as corrige, que acaba constituindo a comunicação do amor, assentada pelo fato de haver ali um ser humano que se preocupa, o bebê e suas mães. A relação com a mãe e com a criança, isso tudo se trata de um amargo de fornecer o necessário e não mais do que isso, ao se beber também se identificando com ele, mas sem se perder sua individualidade como mulher. Mais adiante, Winnicott, em outra obra, ainda coloca uma criança que, por vezes, é supremamente madura aos 4 anos e meio e se converte súbito num bebê de 2 anos, quando precisa que tranquilize por causa de um dedo cortado ou de uma queda ocasional. É suscetível tornar-se ainda mais infantil na hora de dormir. Nesse momento, Winnicott distingue o estado de desenvolvimento da psique em dois grupos maiores. Estados primitivos, que compõem desde o estágio pré-natal ao estágio da primeira mamada teórica, podendo ocupar os primeiros 3 a 4 meses de vida do bebê e são caracterizados pela dependência absoluta do bebê para com os cuidados pessoais e ambientais, e estágio de dependência e dependência relativas, que comportam desde o estágio da desilusão à terceira idade. Falaremos com mais detalhe o estágio primitivo, uma vez que nessa forma ou nessa fase torna-se mais propenso ao apego entre a mãe e o filho. O vínculo pode se tornar maior. Os estágios primitivos, segundo Winnicott. Nos estágios primitivos, os desafios de amadurecimento são integração no tempo e no espaço, alojamento da psique do corpo, personalização e início do contato com a realidade, relações objetais, constituição do si mesmo primário. Essas demandas estão relacionadas entre si e as tarefas da mãe estão diretamente relacionadas com cada uma delas. Isso ocorre por volta dos primeiros 4 meses de vida do bebê. A amamentação possui importância central, como sugere o nome, enquanto não somente por seu caráter de alimentação, mas pelo sentido de relação estabelecida entre a mãe e o bebê. O mais delicado nessa fase é que pode ocorrer a chamada patologia correspondente, já que o estado de dependência absoluta, onde o amor é expresso por meio de um oding físico. Se houver fracasso no ambiente, pode ter a paralisação ou interrupção do processo de amadurecimento. Essa paralisação se manifesta como uma deficiência mental, independente de qualquer problema orgânico ou uma esquizofrenia na infância, autismo, ou ainda uma predisposição à doença mental mais tarde. O significado de a mãe suficientemente boa na psicanálise. A clínica psicanalítica tem nos mostrado que é uma grande experiência de devastação materna, não que é rara a exceção destinada a poucas mulheres não afeitas ao mundo materno. Alguns, inclusive, colocam infinitas imposições, tarefas e medidas protetivas para a criança, no esforço exaustivo de controle, de tornar rédeas situação por meio de um cuidado metódico e superproteção, excesso de higiene, de horário, de regras de alimentação perfeita. A cadeia de cuidado não tem um fim, que pode, com que, dentro desse contexto, torna-se uma neurose infinita. Ao tentar responder à devastação materna com desmandos do superego, muitas mulheres relatam uma profunda sensação de impotência, sentindo incapazes de estar à altura das tantas tarefas cotidianas com a criança, traduzidas em uma profunda sensação de exaustão e de fracasso. Mas, enfim, o que realmente designa uma mãe suficiente boa é aquela que faz bem ao seu bebê, mas vive de modo genuíno em seu papel. Mais do que qualquer coisa, sente. Winnicott não tem a intenção de ensinar como ser mãe, mas descreve o que observou no seu trabalho como pediatra e integra a psicanálise esses conhecimentos.
Então, a Paricote, a mãe suficiente boa, é aquela que atende a demanda do bebê, mas que, ao mesmo tempo, deixa o bebê se independer sozinho, se auto-libertar, se auto-amadurecer sozinho. E também busca entender as fragilidades do bebê e ao tempo todo pode estar buscando um ajuste nessa fragilidade, né? Então, essa é a mãe suficiente boa para Nicote.